Agora nós vamos falar sobre o Brasil comemorar em julho diversos marcos da defesa e garantia de direitos. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com Carlos Ferrari. Ele é consultor de assuntos relacionados à gestão, implementação e controle. Boa tarde, Carlos. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Olá, boa tarde a você, ao público que nos acompanha, aos internautas. Muito legal a gente falar sobre defesa e garantia de direitos, né, num mês tão especial para a legislação brasileira. Por que esse mês, então, se destaca? Por que julho se destaca, então, nessa garantia de direitos? Primeiro, é importante apontar que nós temos um arcabouço legal muito importante. Quando a gente fala de defesa e garantia de direitos, o Brasil conseguiu pavimentar nos anos 90 e nos anos 2000, né, um caminho muito próspero. E aí, nesse mês aqui, você tem, por exemplo, ontem nós celebramos os 10 anos da lei que institui o Sistema Único de Assistência Social. Ontem nós celebramos 6 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Esse mês ainda nós vamos comemorar, né, o ECA. Já vamos para 30 anos de ECA. E aí nós vamos ainda podemos comemorar a Lei de Cotas, que é uma lei muito cara para o segmento de pessoas com deficiência. Então, um mês bem interessante, cumpre um símbolo bem importante. Obviamente, você tem legislação em todos os meses do ano, mas chama a atenção o volume de leis aprovada no mês 7. Vamos falar um pouquinho, então, da lei de inclusão, né, que completa, então, 6 anos hoje. Conta um pouquinho para a gente sobre ela. A Lei Brasileira de Inclusão, ela foi uma legislação gestada com forte apelo da participação popular. Foram anos, né? A primeira vez que se falou em Estatuto da Pessoa com Deficiência foi em 2002 e durante muitos anos isso ficou um pouco adormecido. E aí a senadora aqui pelo estado de São Paulo, a senadora Mara Gabrilli, ela retomou esse debate ainda como deputada. A gente teve participação de outros parlamentares, destaca-se aí Paulo Paim, para uma legislação que consegue agregar o acesso a direito por pessoas com deficiência para várias áreas de políticas públicas setoriais. Então você tem educação, você tem saúde, você tem a tipificação de crimes de discriminação contra a pessoa com deficiência, você tem um capítulo que vai tratar da capacidade civil, enfim, uma lei muito completa que é referência para o mundo todo. No mês de julho, então, no dia 24, nós temos a lei de cotas, né, que foi criada, então, nesse mês e que fala da contratação pelas empresas e dispõe também sobre os planos de benefício e previdência, além de outros temas, né? Foi também um divisor de águas, pode-se dizer assim, quando essa lei entrou em vigor e deu esse direito também ao trabalho de uma forma diferenciada, mas que deixa bem claro a capacitação. Foi e né? A gente falar em ação afirmativa, ou seja, em criar medidas legais para oferecer condições diferentes para pessoas que vivem condições humanas diferentes, é essencial para que você avance enquanto uma sociedade com padrões civilizatórios avançados, né? Padrões civilizatórios razoáveis. E olha que curioso, a lei de cotas, ela demora aí uns 8 anos para começar a, de fato, ganhar corpo. Aí você tem o envolvimento das delegacias regionais do trabalho, ampliando a fiscalização, e a gente tem um salto qualitativo imenso no nível de contratação de pessoas com deficiência. A gente está muito aquém ainda de cumprir, obviamente, de bater os números que a lei de cotas pode oportunizar para o país. Mas, de fato, foi uma transformação, e eu fico muito à vontade para te falar isso. Eu tenho 45 anos, né? Então,
Então eu vivi muito eu via essa transição na década de 90. Eu estava na faculdade nessa época e eu vi a transição de um Estado que começa a cobrar as empresas por cumprir o seu papel de inserção de pessoas com deficiência em percentuais, né? Então você tem lá, a partir de 100 funcionários, 2%, 200 funcionários, 3%, e por aí vai, até bater 5%, você vê aí uma transição. Ah, tem muito o que fazer? Muito, muito, muito. A gente poderia ficar aqui horas falando de caminhos para aprimorar a lei de cotas. Mas é notório o salto de qualidade no processo de inserção laboral que a gente tem hoje de pessoas com deficiência. Vamos falar agora de outro marco, né, que foi criado, então, dia 13 de julho de 1990, o conhecido Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que dispõe, então, sobre a proteção integral das pessoas dessa faixa etária. Também foi ali uma segurança, né, um momento, então, de cuidar das crianças e dos adolescentes, ainda que a gente veja que eles continuam, né, em algumas situações vulneráveis, mas esse estatuto veio para dar um pouco mais de segurança, né? Ele inaugura um novo paradigma, ao menos legal. Acho que ainda falta muito na cabeça das pessoas, né? O ECA é tão atacado, e existem tantas distorções acerca da compreensão do papel do ECA. Mas quando a gente diz que ele inaugura um novo paradigma, é porque ele estabelece muito claramente no arcabouço legal brasileiro que o Estado brasileiro passa a reconhecer a infância como uma etapa da vida que demanda de proteção integral, independente da condição econômica, da cor da pele, independente da condição ou não de deficiência. Então você estabelece um outro patamar, um outro paradigma que rompe com a lógica menorista, né? Que adjetivava determinado segmento da sociedade como menores, não só pela idade, mas pela condição econômica, pelo lugar onde viviam. E esses tal menores eram tratados pelo Estado diferente das demais crianças, né? Então o Estatuto ele diz à sociedade, olha, existem um segmento existe uma parte da nossa humanidade que precisa ser cuidada com proteção integral, e aí são as crianças e adolescentes. E aí depois, né, a gente vai ter outros documentos legais, outros diplomas legais, como o Estatuto do Idoso, que vai ter um olhar parecido, e a própria Lei Brasileira de Inclusão, que a gente chama carinhosamente de Estatuto da Pessoa com Deficiência. São diplomas legais que acabam olhando para determinado segmento e conectando uma série de legislações para dar um tratamento necessário a esse segmento por conta das condições humanas vivenciadas por esse segmento. Eu destacaria o ECA como, sim, talvez a principal legislação pós-constituinte, porque é um paradigma que rompe com toda a lógica anterior que o Brasil experimentou até 1990. Bom, quero agradecer então a participação de Carlos Ferrari, que é consultor de assuntos relacionados à gestão, implementação e controle social. Muito obrigado pelas suas informações e, né, dar esse destaque ao mês de julho dos direitos que muitos setores conquistaram. Muito obrigada. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.